A paz do Senhor, todos os irmãos do Parque João Batista. Graças a Deus por nos dar a oportunidade de estar mais uma vez. Estamos aqui um pouco à vontade aqui, na igreja, para gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula que vai falar nesse domingo sobre eleição e predestinação. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, essa experiência nova de fazermos aqui essas lives, essas gravações, tá? Para nós assim podermos atender nossos irmãos. Espero estar podendo ajudar e colaborar com essa quarentena, você poder estar nos ouvindo aí pelo YouTube ou pelo Facebook, inclusive nas nossas reuniões online que estamos fazendo, nossos cultos. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida que tem nos acompanhado. Nessa lição dessa semana, a nossa Escola Bíblica Dominical está falando sobre a igreja eleita. E nós já tivemos aí alguns assuntos bons. Esse assunto sobre eleição e predestinação causa muita polêmica em muitas igrejas, em muitas reuniões. Só que a nossa intenção não é causar polêmica, principalmente com respeito à predestinação, porque existem várias linhas que falam sobre a predestinação com pensamentos, com linhas diferentes. Nós temos os calvinistas, nós temos o arminianos, que é a qual nós, assembleianos, pertencemos. Temos a pelagiano, que são linhas diferentes com pensamento da predestinação. Quero dizer que essas linhas de pensamento não interferem com respeito à salvação, mas sim como pensamentos. Isso daqui são linhas com que essas referências, essas pessoas, esses grupos, eles se posicionam, acreditando naquele posicionamento. Isso não interfere com respeito à salvação, mas sim com respeito à doutrina em si, entenderam? Alguém pergunta para mim: pastor, o senhor é o quê? O senhor é calvinista? Eu sou arminiano, pelagiano, o que o senhor é? Eu sou de Cristo. Para mim, os calvinistas têm os seus pensamentos a respeito, os pelagianos também têm os seus pensamentos a respeito, e nós, os arminianos, também temos nosso pensamento e respeitamos. O importante é nós agregarmos tudo num todo, com respeito à salvação. O que não pode é esses pensamentos, essas linhas de pensamentos, desvirtuar você da posição central, que é a salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então, nós não usamos a linha calvinista aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus. Os pentecostais, eles não, porque entendemos não ser a correta, mas isso não quer dizer que os calvinistas não têm salvação, não tem nada disso, tem nada a ver com salvação, tem a ver com pensamentos, posicionamento, com respeito a determinadas doutrinas, entendeu? Mas vejamos lá, nosso texto áureo, ela está embasado aqui o texto áureo em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura em classe se dá em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Com certeza você está com a tua revista aí acompanhando, e você pode fazê-la assim, lendo, para nós ganharmos tempo. Nós vamos já passar para a nossa lição em si. O assunto é eleição e predestinação. Qual é a finalidade? Por que a CPAD, por que o escritor da nossa revista se preocupou tanto, nosso amado pastor
Douglas Batista se preocupou tanto em falar sobre esse assunto. Haja visto que nós temos aí outras revistas de escola dominical, no tocante a esses mesmos assuntos, que não se aprofundam tanto com respeito a isso. Porque nós estamos, devido à abertura da internet, devido ao grande avanço da tecnologia, muitos cristãos estão muito confusos. Isso está chocando a fé dos nossos amados irmãos, de alguns irmãos. Eles, através de vídeos, ensinamentos, pela internet, de pregações, a gente observa que até alguns pregadores dentro da nossa igreja mesmo trazem alguns pensamentos que não são a nossa linha de pensamento. Por exemplo, a linha calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. E Deus escolheu as pessoas que já se hão de salvar. E alguns assuntos mais ou menos dessa linha. Não é a nossa linha de pensamento. Nós cremos de uma maneira totalmente diferente ao que nós vamos expor. É o nosso credo. E devido a isso, a internet tem trazido uma grande enxurrada de assuntos que acabam minando a fé de muitos, que ficam confusos. Eu estava ouvindo algumas posições dos nossos irmãos, e quando algum irmão, um dos nossos irmãos que estava falando, começou a falar sobre a predestinação, eu percebi que alguém que estava do lado já falou assim: nossa, me confundiu toda a minha cabeça. Porque se a pessoa não tiver um conhecimento bíblico embasado nas escrituras, ele se deixa levar por qualquer vão de doutrinas. Isso acaba comprometendo a sua fé, colocando em dúvida a sua fé. E o que nós queremos com essa escola dominical é trazer esclarecimento aos irmãos. Esse é o posicionamento do nosso pastor Douglas. Estive ouvindo ele durante esses dias. Também o pastor Caramuru, Aguinaldo Bete e alguns outros. E eles todos concordam em uma só coisa. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos sofrendo com muitas doutrinas que vêm filtrando e acaba roubando a fé dos nossos irmãos. E a escola dominical é justamente para isso. A escola dominical é para trazer luz aos seus pensamentos, é para curar feridas abertas, como diz o pastor Caramuru, é para curar, cicatrizar algumas feridas de doutrinas, que às vezes são erradas, às vezes não são nossos princípios, e acabam desvirtuando a nossa fé lá na frente. Entenderam, meus irmãos? Então vamos lá, a introdução. A eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo ligado entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Muito bem. O ponto central dessa lição é: a eleição é segundo a presciência de Deus. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. É o tópico primeiro aqui da nossa revista. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Resposta: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua
presciência, seu conhecimento. Deixa eu te dizer uma coisa, fazer aqui um parâmetro. A Bíblia Pentecostal, em notas de rodapé, diz o seguinte: eleição, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo, é uma doutrina importante. Alguns versículos, Romanos 8, 29, você pode ler em casa aí. A eleição refere-se à escolha feita por Deus. Deus escolhe. Muito bem. A escolha de Deus como é feita? Como que Deus escolhe? Como que Deus elege? Como que Deus trabalha com essa área de eleição? Olha o que ele continua dizendo. Refere-se à escolha feita por Deus em Cristo. Essa escolha de Deus, da minha pessoa em sua e a sua pessoa, foi feita em Cristo. Em Cristo. De um povo para si mesmo. A presciência de Deus diz que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe quem vai se salvar, quem vai se perder, Deus sabe. Mas Deus, na sua autoridade, na sua presciência, Ele diz assim: eu quero que o homem se identifique, eu quero que ele se pronuncie, ele que diga com sua própria boca que ele está indo para o inferno ou indo para o céu. Eu quero que o homem, com seu livre-arbítrio, escolha o caminho que ele quer seguir. E a Bíblia é repleta de versículos, repleta de exemplos, de que Deus permite que o homem escolha. Exemplo, Adão e Eva no Éden. Deus coloca lá a árvore da vida e diz para eles: não, ali você não come. E o que eles fazem? Por livre e espontânea vontade, eles comeram o fruto da árvore, porque eles quiseram. Deus não os empurrou, não. Deus deu direito a eles escolher. Veja só o que diz o texto. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seu todo os que recebem seu Filho Jesus. João 1,12. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. Nós temos algumas verdades que a eleição assim ela engloba. Primeira, a eleição é cristocêntrica. Já vimos isso aqui no texto que acabamos de ler. Ela é cristocêntrica. O que quer dizer cristocêntrica? Somente através de Cristo. Deus só enxerga eu e você através de Cristo. Sem Cristo não tem como você ser eleito. Eu faço boas obras, eu sou uma pessoa bondosa. Sem Cristo não existe eleição. Essa escolha, que é a tradução da palavra eleição, é feita em Cristo. Por isso que Jesus, João 3,16, Jesus vem ao mundo salvar a humanidade, abrir as portas de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que nele crê, a salvação primeiro, ela é para toda a humanidade. Ela não é para algumas pessoas, como dizem os calvinistas. Não é para algum grupo seleto, que Deus já escolheu, que Deus já disse assim: esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não. Deus já sabe todos que vão para o céu, vai para o inferno. Sim, porque a sua presciência é definida aqui. Porém, Ele nos dá o direito de escolhermos, de nos posicionarmos com o nosso arbítrio. Então, a eleição ela é cristocêntrica. Cristo é a base dela. A essência da salvação é Cristo. Muito bem, vamos continuar aqui. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. O que é essa união? É a pessoa reconhecer Cristo como seu Salvador. Então ele se passa a ter um em Cristo. Aí então, através dele, ele nos elege em Cristo para a salvação.
Efésios 1, 4, que diz: como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, ele nos elege em Cristo. Quando recebemos a Cristo, que é a graça de Deus, que é o benefício de Deus, que é o presente de Deus, que é o favor imerecido de Deus através de Cristo Jesus para alcançar a humanidade. Então Deus faz uma eleição através do que você decidir com respeito a Cristo. Ah, eu quero servir a Deus. Então essa escolha é feita mediante isso. Ah, eu não quero servir a Deus, eu não a quero. Então sua escolha, a sua não escolha também é feita através disso. É você que decide. Somos nós que decidimos. Veja lá. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Mateus 12, 18. Quando os discípulos estão ali no monte da transfiguração, né? Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não existe como a pessoa ser eleita se ela não tiver em Cristo. Lembrando que eleição é escolha. Você é escolhido mediante Cristo. Louvado seja Deus. Vamos lá. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Veja bem, a eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário abre uma porta de salvação para aqueles que creem. Aí eu creio, por exemplo, há 35 anos atrás, eu acreditei. Eu ouvi o Evangelho, a palavra penetrou no meu coração e eu dei crédito. Eu disse: eu quero Jesus. Eu quero ser unido com Jesus. A partir daquele momento, eu me fiz, eu me posicionei numa certa forma que Deus me escolheu em Cristo Jesus. Deus me selecionou por causa dessa decisão que eu tomei. Então, os calvinistas dizem que a salvação nada depende do homem. A eleição nada depende do homem, tudo depende de Deus. E é um erro, porque a eleição depende de nós. Cristo morreu na cruz para nos salvar, e depende da minha pessoa querer. Se eu não quiser, Jesus não pode salvar. Se eu quiser ir para o inferno. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando no hospital, e havia ali uma pessoa, um oriental, que estava ali à morte. A sua parente falou assim para mim: pastor, o senhor poderia conversar com o meu, eu não me lembro que grau de parentesco ele tinha, porque ele está muito ruim. E ele estava ruim, o médico já tinha dito que ele não passava daqueles dias. E eu cheguei nele, falei o nome dele, conversei com ele, e disse assim: escuta, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Jesus na cruz do Calvário morreu por você. E falei todo o evangelho de salvação para ele, e fiz um apelo para ele: você quer aceitar a Cristo como seu único Salvador? Você quer receber Jesus como Salvador da tua alma? Porque você pode partir para a eternidade agora, e se você partir para a eternidade nessas condições, a morte eterna é um fato na tua vida. Ele olhou bem para a minha cara, olhou e disse assim: eu quero ir para o inferno. E começou a gritar: eu quero ir para o inferno, para o inferno. E aí os médicos, os enfermeiros me tiraram da sala, porque ele ficou muito alterado. Horas depois ele morreu. Veja que situação. Deus dá direito para você e eu escolher. Nós temos direito de escolha. Você escolheu servir a Deus, então guarde essa fé até o final. Guarde até o final. Eleição, vamos lá. Pelo sangue, porque é o sangue de Jesus Cristo que foi expiado, foi derramado na cruz do Calvário, que é esse sangue que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos adotados. Nós somos adotados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha o que diz o versículo 7: em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas.
Nossas ofensas, nossos pecados só são perdoados através do sangue. O oferecimento do sangue de Jesus na cruz do Calvário nos remiu dos nossos pecados pela riqueza da sua graça, diz o versículo de número 7. Vamos lá. O propósito de Deus, já antes da criação, aqui no versículo 4, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Antes da fundação do mundo, antes de existir mundo, Deus fez um projeto, trajetou um plano perfeito. A queda de Adão não pegou Deus de surpresa, não, já tinha sido programado isso. Você pode dizer, então Deus programou que Adão caísse. Não, Deus programou que ele daria tanto ao homem aqui na terra, como os anjos no céu, daria a eles livre-arbítrio. Existem alguns espertinhos que dizem assim, mas se Deus é bom, como que apareceu o mal? Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou as criaturas, até os anjos, e constituiu-os de arbítrio, liberdade de escolher, colocou neles um direito de escolher. Olha, se você não quer me servir, então eu vou tratar você como mal. Pronto, foi o que aconteceu no céu, e depois aconteceu com Adão. Não vamos entrar nos pormenores, mas queremos só enfatizar isso, que quando isso aconteceu, o plano já estava preparado antes da fundação. Deus já estava planejando que tudo iria discorrer, ia acontecer em torno de Cristo, que Cristo seria a porta da graça aberta para todo ser humano, e assim ele faria uma eleição daqueles que o aceitassem. Louvado seja Deus. É um povo que foi adquirido mediante a morte redentora de Cristo na cruz. A eleição é fundamentada na morte, guarde bem isso, é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar de todos os pecados. Atos capítulo 20, versículo de número 28, vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para você, Atos 20 e versículo 28, que o texto bíblico vai dizer o seguinte, 20 e 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus foi um resgate que que Deus pagou para eleger o homem, para escolher o homem. Desculpa. Voltamos lá. A eleição em Cristo, ela é coletiva. A intenção de Deus é eleger um povo, é escolher um povo. Os calvinistas dizem que alguns são escolhidos, outros não. Isso é uma inverdade, porque se isso fosse verdade, Jesus não tinha mandado pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, e de pregar o evangelho por todo o mundo. Para que eu vou pregar o evangelho se já sei quem vai ser salvo e quem não vai? Se Deus já escolheu somente aqueles. Note que a classificação de eleição é feita mediante Cristo. Cristo é apresentado a todas as nações, todos os povos da terra, e quem o receber como Salvador, esse está escolhido, esse está dentro do plano salvífico. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Veja bem, os eleitos são chamados, seu corpo, capítulo 1, versículo 23, vai dizer o seguinte, vai dizer assim, o versículo 22, sujeitou todas as coisas aos seus pés, isso que ele está dizendo de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é a cabeça, que é seu corpo. A igreja é o corpo. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja bem, cumpre tudo em todos, não é cumpre tudo em alguns. Deus deu
direito a toda a humanidade de escolher. Deus não escolheu uns para salvação e outros para perdição. Não, não, não. Deus abriu uma porta para todos, que todos de bom grado pudessem passar por ela. Eu estou procurando uma anotação aqui que eu fiz. Em Deuteronômio capítulo 10, 24, vai dizer que Deus não é parcial. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todo mundo igual. E a Bíblia é repleta de versículos dizendo que Deus trata todo mundo de igual para igual. Os calvinistas dizem que a salvação é incondicional. Não tem condições, é somente daquele jeito. Deus escolhe uns para a salvação e outros não. A salvação não é incondicional, ela é condicional. A condição para ser salvo é crer. É crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Então é condicional, a salvação depende de uma condição. Qual é a condição? Primeiro, Cristo. Ela é cristocêntrica, como nós já lemos aqui. Segunda, Deus através de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, que nos purifica, somente através do sangue de Jesus Cristo. Muito bem, vamos continuar aqui, mais um pouquinho. Olha o que diz. Também a igreja, aqueles que são eleitos se tornam corpo, como eu já disse, se tornam minha igreja, Mateus 16, 18, que Jesus fala assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, entendeu? Também é chamado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz, a igreja, os eleitos, os escolhidos são chamados de povo adquirido. O que é povo adquirido? Povo comprado. Eleição é escolha, e essa escolha foi mediante a Cristo que nos comprou. Ele pagou o preço mais alto pela minha salvação, pela sua salvação. Bom, para nós adentrarmos, para nós não ficarmos só nesses pontos, voltemos para a nossa revista, que diz assim, a condição da eleição. A Bíblia pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. É interessante isso. A salvação opera em cada um segundo o seu arrependimento. Tem pessoas que aceitam a Cristo, mas logo eles se afastam, porque é de acordo com o grau de arrependimento que ele tem. E tem pessoas que automaticamente, quando aceita Cristo, o arrependimento ele muda imediatamente. Se torna um santo irrepreensível. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graça, da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. É interessante nós notarmos o seguinte, que a nossa salvação, ela foi preparada por Deus através de Cristo Jesus antes da fundação. Só que a partir do momento que a igreja que o crente é salvo, a partir do momento que a salvação é exposta, melhor dizendo, o crente é salvo através de uma tomada de atitude, uma decisão, um posicionamento de aceitação, de unir-se a Cristo. E aí então completa-se então a remissão pelos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subponto aqui vai dizer o seguinte: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios ou santo significa separados do pecado. 1 Pedro 1,15 e 16. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético-moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Eu tenho aqui um livro que até é muito importante para os seus irmãos
desejarem, chama As Verdades Centrais da Fé Cristã, de Claudiodor de Andrade. E temos aqui alguns textos falando sobre eleição e predestinação. Olha o que ele diz aqui: eleição, segundo o qual, sabendo Deus de antemão quem haveria de aceitar-lhe o plano de redenção, igual nós falamos, elegeu-nos com base na obra de Cristo, predestinando-nos à vida eterna. Escreve Paulo aos irmãos em Éfeso: assim como nos escolheu nele antes na fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Isso significa que antes mesmo de Deus haver criado o universo, já havia ele nos elegido em Cristo, para usufruirmos das bênçãos da salvação. Depreende-se, pois, que o Senhor Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão e Eva. Possui ele um plano infalível para a salvação dos nossos pecados e ofensas. Não afirma Pedro que fomos eleitos segundo a presciência de Deus? 1 Pedro 1:2. Essas notas aqui são importantes para nós enfatizarmos, né? E é muito bom a gente pegar versículos bíblicos e vários comentadores sobre o assunto, para a gente fazer assim uma lógica, tirarmos o nosso posicionamento. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, já li essa parte, né? Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral. A finalidade de recebermos a Cristo, essa escolha, nos leva automaticamente a um segundo passo. É como se fosse fases. Por exemplo, Cristo manifestou-se ao mundo, Cristo manifestou-se a todos os homens, todos os pecadores, e através da aceitação, da união do homem natural, da criatura, com Cristo, então se há uma união, aí se é feita uma escolha. A partir do momento que ele quis se enquadrar dentro do padrão moral e ético do Senhor Jesus, ou do céu, então ele se torna escolhido, e a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus, como vimos na lição passada, ele vem sobre a vida daquele crente e começa então a fazer uma obra regeneradora, transformadora, e esse crente passa a ser santo e irrepreensível. O que seria isso? Ah, pastor, então quer dizer que santo e irrepreensível, o crente, depois que aceitar Cristo, depois de ser eleito, ele não vai pecar mais? O pecado deixa de ser prioridade na nossa vida. Mas há uma luta, uma guerra constante. Dê uma olhadinha em você. Se não há uma guerra constante para tentar se manter numa santidade, tentar se manter uma vida mais próxima de Deus. É por isso que você ora, é por isso que você jejua, é por isso que você lê a Bíblia, é por isso que você está assistindo essa aula de escola dominical, é por isso que você está na igreja, é por isso que você vem tocar um instrumento aqui, porque você quer se aproximar de Deus. O Espírito de Deus que quer te manter santo e irrepreensível, mas nós temos uma guerra entre nós, entre a carne e o Espírito, que constantemente nos combate. E o pecado na nossa vida não é a prioridade. Não, o pecado é acidente de percurso. Não é algo prazeroso para nós. Não é algo que dá prazer, não. É algo que nos pesa na alma. Aquilo fica manchando, até você se livrar daquilo. Quando você se rende aos pés de Cristo, por isso que João vai dizer assim: se alguém pecar, temos Jesus Cristo, advogado, que nos purifica, que nos perdoa, que nos redime. Mas a ideia do Espírito Santo é manter-nos mais próximo possível dessa unidade, para nos mantermos escolhido, porque nós fazemos parte de uma escolha, ao qual Deus fez a parte dele na eternidade, e nós em vida temos que fazer essa nossa parte para juntos coadunarmos para que tudo corra bem, e o resultado seja a eternidade com Deus. Uma pergunta para você: ir para o céu, respondendo essa pergunta, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Ir para o céu depende de Deus ou depende de você?
A sua chegada até o céu depende de Deus ou depende de você? Responda essa pergunta. Se você dizer que sim, parabéns. Nós estamos juntos nessa. Nós estamos procurando a melhorar. É por isso que Apocalipse vai dizer assim: cuida da tua vida espiritual. Guarda a tua vida espiritual. Guarda a tua coroa. Persevera até o fim. Vejamos lá, vamos continuar. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético-moral da vida devida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Tem aqui uma nota aqui, que eu gostaria de enfatizar, que é essa nota aqui em cima, aqui, ó, que diz assim, ó: não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Quando a pessoa recebe a Cristo, veja aqui o selo, nós falamos sobre o selo semana passada. A pessoa recebe a Cristo, ele é escolhido quando ele recebe a Cristo, quando ele se une com Cristo, então o Senhor o escolhe para ser eleito, para ser povo adquirido, nação santa. O Espírito Santo vem e sela ele, para ele ter uma vida de santidade. Veja só que é a participação da Trindade no processo de salvação. Pai planeja, Filho realiza e o Espírito confirma. Então, aí ele vem e faz esse conclave, ele fecha esse conclave. O que acontece? O Espírito Santo começa a transformar a vida do crente. Quando a pessoa não é transformada pelo Espírito Santo, é porque a eleição não ocorreu. A pessoa simplesmente se convenceu. A pessoa não se entregou. A pessoa não passou por uma transformação. E aí a tendência dele não é o mérito da questão, não é o que nós estamos estudando. Isso nós podemos ver mais tarde. Mas agora o que nos importa dizer é sobre a eleição. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, cidadão do céu, nação eleita, povo adquirido, povo santo. Muito bem. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Você vai encontrar isso no capítulo 4, versículo de número 22, que ele vai dizer essas palavras, né? Capítulo 4, 22, que quanto ao trato passado, quer dizer, a tua vida passada, vos despojei, despojar quer dizer largar, jogou por terra, do velho homem, despojou do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Quer dizer, você recebeu dentro do teu espírito, dentro da tua vida, entendeu? E vos revistais do novo homem, que a vida transformada, depois de eleito, você recebe, unido com Cristo, você é eleito, o Espírito Santo te sela e começa a transformar a tua vida. E aí ele diz, revistai-vos do novo homem, quer dizer, deixe o novo homem nascer na sua vida, brotar na tua vida. Há um pensamento muito errado, que tem muitos crentes que estão na igreja dizendo assim, olha, eu nasci assim, vou morrer assim. É os crentes Sônia Braga? Maria Bethânia. Eu nasci assim, eu vivi assim, vai morrer assim. Não é por esse princípio. Não, os crentes, quando recebem a Cristo, e até no dia de hoje, eu estou em processo de transformação do novo homem. Cada vez mais eu procuro ser segundo Deus. Claudionor de Andrade vai dizer aqui no livro que a perfeição cristã, da vida cristã, ela é paulatina, trabalhada. É como um escultor trabalhando uma imagem, ele vai tirando até chegar a perfeição. Nós estamos caminhando também de valor em valor até chegar à estatura de um varão perfeito. Isso só acontecerá quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando nós estarmos com o Senhor. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus
é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, você e eu fomos criados em justiça e santidade. Tanto eu como você precisamos permitir que o Espírito Santo nos molde em santidade. Ele fala, nós corrigimos e Ele continua falando em nossas vidas, nos moldando, nos aperfeiçoando. Você não pode ser o mesmo crente que foi quando você aceitou Jesus lá atrás. Tem que ter havido mudança. O novo homem, o homem espiritual, precisa estar aparecendo na tua vida. Pelo que deixai a mentira. Então o crente não pode mentir. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhais o que repartir com o que estiver necessidade. Aqui ele está falando sobre a natureza carnal, e quando você recebe o novo homem espiritual. Quando eu me converti, eu falava muitas palavras torpes. É o que eles falam aí fora, de boca suja, né? Meu linguajar era mundano e profano. E eu era, na época, eu era gerente de uma empresa em Birigui, chamada Hobby Calçados, uma grande empresa lá naquela época, nos anos 80. E eu me converti. Era uma semana de carnaval, passou o carnaval e eu me converti. Quando eu cheguei na empresa, passados os dias de carnaval, eu cheguei diferente. Que quando eu entrei na porta da empresa, as pessoas olharam para mim e já perguntaram, sem eu falar nada: aconteceu alguma coisa? Eu disse: não, por quê? Você está diferente. Eu estou diferente? A tua fisionomia mudou. E com o passar dos dias, as pessoas começaram a perceber que eu não falei nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, nenhuma palavra de baixo calão, nem nada que deturpasse a minha integridade que eu tinha recebido, sem eu falar nada para ninguém. Até o ponto de alguém chegar assim para mim e falar assim: você está diferente. Eu falei: mas por que você fala que eu estou diferente? Olha, eu estou observando desde quando você entrou aqui, depois que nós voltamos a trabalhar, que até agora você não falou um palavrão. Você não brigou com ninguém. Pelo contrário, existe algo diferente em você. O que é? Eu disse assim: sabe o que aconteceu? Esse final de semana eu fui na igreja e aceitei a Jesus como meu Salvador. Aí um dos rapazes que era crente falou assim: eu sabia que um dia Deus iria alcançar você. Está vendo aí? Quando o Espírito Santo encontra lugar através dessa unidade, dessa escolha na tua vida que sela, e você permite ele trabalhar na tua vida, algumas coisas que são erradas vão sendo colocadas para fora, vão perdendo força. Eu não acredito nessas pessoas que dizem: eu estou tanto tempo na igreja e não paro de fumar. Opa, então você não se entregou ao Espírito Santo. Ou esse cigarro, ou esse vício, essa bebida, essas palavras torpes que você fala, tem mais força do que o Espírito Santo? Não, meu amigo. Não, meu irmão. Se o Espírito Santo está na tua vida, você precisa ser transformado, porque senão a Bíblia é mentirosa, e a Bíblia não é mentirosa. Ele diz assim: revistai-vos do vosso... Veja que ele fala revistais, quer dizer, você tem que dar lugar. O Espírito Santo só vai fazer essa obra se você se revestir. Eu quero a presença do novo homem, de uma nova criatura transformada. Pronto, aí o Espírito Santo vem e age com verdadeira justiça e santidade. Mas continuemos lá, senão nossa aula vai passar de 2 horas. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5:22, você pode ler também em casa. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios 3:18. Até aquele dia que nós vamos nos encontrar com Cristo, esse processo continua. Vai dizer aqui o texto,
Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Está vendo? Nós somos transformados de glória em glória. A nossa tendência é melhorar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma reflexão, nesses minutos, para nós já entrarmos em falar sobre predestinação. Responda aqui para você mesmo. Você está avançando ou você está regredindo? Tua vida espiritual está em crescente ou decrescente? Está avançando para o alvo ou voltando para trás? Como que está? Teu nível espiritual, tua santidade com Deus, como que está? Muito bem. Só para a tua reflexão. Nós vamos passar agora sobre o tópico 2, que é predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar aqui, a tendência é mostrar que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Existe um conceito errado sobre predestinação. Os calvinistas dizem que nós estamos predestinados à salvação, quer dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer que, inclusive as congregações cristãs também falam isso, tá? Uma vez salvo, e se perder também, se perdeu, entendeu? Eles trazem uma coisa meio mística aí, entre calvinismo e arminiano. Mas não vamos entrar nesse fato não, vamos continuar aqui. A predestinação é algo que já está planejada desde a fundação. Olha o que diz a palavra. O termo grego, que é proorizo, traduzido como predestinar, capítulo 1, versículo 5, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A nossa predestinação depende da nossa eleição. Eu vou dar aqui um exemplo básico que vai traduzir toda essa história. Imagine você, uma empresa, que coloca um anúncio da seguinte forma: precisamos de funcionários ou funcionárias para trabalhar do horário das 7 às 5 da tarde. E o funcionário que se adequar, que quiser, que se encaixar, ele terá cesta básica, plano dentário, plano médico, vale transporte, terá insalubridade, tudo que a pessoa necessita. Eu estou desempregado. Eu pergunto para você, a empresa anunciou isso, eu estou dentro do plano dela? Você está desempregado, um exemplo, você estaria dentro do plano dela? Lógico que não. Por quê? Porque você não faz parte do grupo escolhido pela empresa. Não é assim? Estamos usando uma analogia aqui bem simples para você entender. Depois nós temos uma aqui dita pelo Antônio Gilberto, que eu quero deixar para o final, tá? Então é assim, ó. Aí eu vou para a empresa. Chego lá, tem 50 pessoas para fazer o teste. São uma vaga, um exemplo. E diante daquelas 50 pessoas, eu fui escolhido, eu fui o eleito. Eu fiz um teste e eu me encaixei dentro do padrão que a empresa quer. Então a empresa me escolhe para ser predestinado a quê? A ganhar a cesta básica, a ter o plano de saúde, o plano dentário, a insalubridade, papapá. Mas eu só fui predestinado, eu só entrei nessa predestinação quando aconteceu o quê? Quando eu fui escolhido
para fazer parte do grupo chamado empresa. Vocês me entenderam? Então, a predestinação, ela não funciona sozinho. Ela depende da eleição. Jesus é a graça, o favor imerecido de Deus, preparada por Deus. O homem, a criatura, ela se aproxima de Deus, se torna um só em Cristo Jesus, recebendo Ele como Salvador. Ali já é uma escolha. O Espírito de Santo vem e sela aquela pessoa como propriedade sua, para ser santo e irrepreensível. A partir daquele momento ele começa a herdar, ele recebe uma herança. Que herança é essa? Vida eterna com Deus, e todos os galardões, todas as regalias que o Evangelho oferece para a vida com Deus. Então, essa pessoa está predestinada à eternidade. Vamos a uma outra situação. Eu estou dentro dessa empresa, com todos esses requisitos, com todas essas coisas que eles estão me fornecendo, cesta básica que eu falei aí. Fico lá 1 ano. De repente eu saio da empresa. Eu quero sair da empresa, eu saio. Eu pergunto: a empresa vai continuar me pagando, me dando a cesta, os benefícios, insalubridade? Vai continuar? Por quê? Eu estava predestinado a receber aquilo enquanto eu estava ali. Mas a partir do momento que eu saí fora, o que aconteceu? Agora eu sou predestinado a não receber também, a não ter aqueles benefícios, por causa de uma escolha minha. E essa analogia é só para você entender nessa introdução sobre predestinação. E eu tenho que correr, que eu já estou indo a quase 52 minutos. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seu filho. Note que foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus reconciliar os pecadores através de Cristo, e aí predestiná-lo, quer dizer, a partir do momento que a pessoa entra em Cristo, que ele entra na salvação, ele é predestinado ao céu, até o momento que ele resolva sair. É por isso que a Bíblia diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não é quem começa a carreira, não é quem está na metade, não é aquele: eu aceitei Jesus, agora mesmo se eu me desviar, a salvação já está garantida. Não, eu preciso trabalhar para ela acontecer, eu preciso trabalhar, porque eu tenho que perseverar até o fim, porque chegando até o fim, eu receberei o meu galardão. A predestinação a ser salvo é até o presente momento que você está firmado em Cristo e na sua palavra. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação é precedida, já falei, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Era muito usado pelos romanos, esse termo de adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é propósito. Eu estar na igreja hoje
sendo predestinado à salvação é propósito de Deus, não é meu. Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar numa empresa e eu não botei muita fé na empresa. E a empresa me contratou e eu trabalhei um mês meio desanimado. Eu ainda trabalhava como gerente ainda, desanimado naquela empresa, porque vi que aquela empresa parece que não tinha muito recurso. Mas quando chegou no primeiro mês, não me acertou, nos primeiros dias nem me falaram de pagamento, de benefício, nada disso. Quando venceu um mês, eles me chamaram na sala e disseram assim: olha, você vai receber tanto. Quando eu olhei aquele montante que ele falou que eu ia receber, eu fiquei até meio fora de si, porque eu achei muito. E ele disse assim: você vai ter o benefício disso. E eu falei assim: nossa, eu não esperava tanto. Assim somos nós. Nós entramos no Evangelho sem conhecer muito, mas Deus já predestinou nós. Olha, você entrando aqui, você vai receber um galardão, você vai morar no céu, você vai estar comigo, você vai receber uma coroa, você vai passar a vida eterna no céu, eternamente com o Senhor. Então Ele já nos predestinou uma vida eterna. Quer ser predestinado ao inferno também? Rejeita Cristo. Que aí você sai da predestinação de céu para predestinado ao inferno. Tem muita gente que está predestinado ao inferno não porque Deus quer, porque Ele quer. Tem muitos familiares nossos que estão predestinados ao inferno não porque Deus quer, mas porque Ele escolheu. Ah, pastor, nós não podemos julgar ninguém. Não estou julgando. Eu estou dizendo que assim como eu estou predestinado à salvação, eu posso, na mesma hora, pular para o outro lado e ser predestinado ao inferno. Essa pessoa que está no inferno, que está predestinado ao inferno, ele pode sair daí. Só depende exclusivamente dele. Entenderam? Filhos por adoção, Paulo usa esse termo. Ele diz que foi agradável Deus inserir no plano da salvação os seus filhos segundo o seu beneplácito, segundo o seu propósito. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Vai dizer que Deus, que o Pai, olha o que diz aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que interessante. O Pai, por seu amor, se moveu a nos adotar. A escolha foi dele quando você deu o primeiro passo para Cristo. É por isso que nós temos que continuar pregando, é por isso que nós temos que continuar evangelizando, é por isso que eu preciso ter testemunho de vida, para que as pessoas vejam Cristo na minha vida, e através do meu testemunho, eles possam aceitar a Cristo como Salvador. Porque quando eles aceitam o Salvador, eles se deixam escolher, o Mestre então os resgata. Porque a salvação é para todos, não é só para judeus, não é só para gentios, não é para toda a humanidade. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, Cristo, o Pai, reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam o direito e o nome e os bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concedeu a redenção e a remissão dos pecados, e restabeleceu a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. Olha que interessante. Olha aqui o que diz a Bíblia pentecostal sobre a predestinação. Predestinação significa decidir de antemão, é um propósito de Deus incluso na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, já falamos, e a predestinação abrange o que acontece ao povo. A eleição elege e a predestinação diz o que vai acontecer com esse povo, se manter fiel, se manter firme. A maior revelação da predestinação está em Apocalipse.
Porque lá é o fim de todas as coisas, e lá fala das recompensas, dos prêmios, de tudo que a igreja, que os salvos vão receber, se forem predestinados à salvação, se estiverem dentro daquele plano incluso, tá bom? A sublimidade do propósito divino da predestinação. Predestinação e salvação. O Deus soberano, Deus nos predestinou incondicionalmente, pessoa alguma a condenação. Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Você pode ler aí, Atos 17:30. A Bíblia vai dizer o seguinte: mas Deus, olha só, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Está vendo aí? Então nós estamos predestinados à salvação, mas Deus não predestinou ninguém à condenação. A pessoa só é condenada por via de escolha própria, o livre-arbítrio, tá? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não existe predestinação para ir para o céu e predestinação para ir para o inferno. Não. Nossa declaração de fé, nosso manual de fé da Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga e também de todas as Assembleias de Deus pentecostais, assevera que predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento. Olha a condição da predestinação: arrependimento, fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Predestinação e amor é o segundo ponto. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido bem antes do mundo existir. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era plano imutável. Já falei isso, né? Deus não errou, não pegou Deus de surpresa, não, de maneira nenhuma. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos e prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Nenhuma pessoa é coagida a nada, ninguém é obrigado a nada. Não, as pessoas não são obrigadas a servir a Deus, não. Eles são atraídos pelo Evangelho. O Evangelho atrai. Muito bem. E eu quero encerrar esta aula nesse domingo, né? Que já está passando de 1 hora aqui que nós estamos falando, contando a ilustração que Antônio Gilberto nos deixa aqui com respeito à predestinação. Eu vou ler na íntegra para você. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Pense num grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, e esse navio se chama igreja, para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e o piloto desse navio. Então, o grande mar, viajando para o céu, Deus escolhe o navio que é a igreja, e o capitão desse navio e piloto é Jesus. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Agora escute: enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Escute: caso alguém abandone o navio e o seu capitão,
deixará de ser um eleito. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanecer. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito, mediante Jesus Cristo. Pronto, está explicado. Eleição e predestinação. Então, quando te dizerem que predestinação, nós somos predestinados a ser salvo, tenta entender isso da pessoa. Como assim? Deixa ele explicar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já tem pessoas que estão escolhidas para ir para o inferno. Não, nada disso. Se isso fosse verdade, não precisaria eu pregar o evangelho, não precisaria ter igreja. Deus só ia juntar as pessoas e pronto. Não, mas Deus constituiu a igreja para ser testemunha fiel da sua palavra, da sua obra redentora na cruz do Calvário, e ser parte, ser um corpo integrado à cabeça que é Cristo, para atrair o maior número de pessoas para essa escolha seleta e predestinação para ir para o céu. Nós precisamos nesses últimos dias, principalmente nesses dias de crise, procurar arrebanhar pessoas para o reino do céu. Nós temos a missão, nós igreja, temos a missão de trazer as pessoas, e como eu falei da empresa, mostrar para ela os benefícios que tem em servir a Deus, os benefícios que tem em servir a Deus. Haja visto que nós somos livres para escolher, porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e muitos são aqueles que passam por ela, e nós precisamos entrar pela porta estreita. É uma escolha nossa, e nós estamos nessa embarcação, rumo às mansões celestiais. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, e continue fortalecendo a vossa fé, para irmos até o fim. Você pode dizer comigo: nós vamos até o fim, até cruzar a linha de chegada. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos, e até uma próxima oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos do Parque João Batista, e que possam, essa lição, que eu posso ajudá-los, posso ter ajudado vocês a ter uma compreensão melhor desse ponto, dessa aula, nesse domingo, tá bom? Um grande abraço a todos, e fiquem na paz do Senhor Jesus. À noite, a partir das 19 horas, nós temos nosso culto online acontecendo aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui em Carapicuíba, no Parque João Batista. Se você quiser vir participar do culto, orar conosco, faça um apelo aos músicos que possam estar vindo nos ajudar aqui, os obreiros também que puderem. Não podemos fazer aglomerações, mas podemos estar aqui unidos para fazer esse culto online. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.